Olá pessoal, boa noite. Voltando agora com força total a fazer os devocionais diários, devocionais que acompanham a leitura do dia aqui, nesse maravilhoso livro Café com Deus Pai, e em sequência a leitura do capítulo sugerido na leitura do título, na leitura aqui na Bíblia, tá bom? Então primeiro a gente lê o texto do Café com Deus Pai e ele sugere a leitura de um capítulo da Bíblia. Então, vou ler para vocês o capítulo do dia para o dia 20 de outubro de 2024. Ele cuida de tudo. Respondeu Jesus: Eles não precisam ir. Deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: Tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse Jesus. Mateus, capítulo 14, versículos 16 ao 18. Quando caminhamos com Jesus, precisamos entender que ele transforma todas as impossibilidades em possibilidades. Muitas vezes, o que temos em mãos pode parecer insuficiente, mas, quando vivemos com fé, a conta sempre fecha. Além dos milagres e feitos extraordinários, também percebemos que Jesus se preocupa em suprir todas as nossas necessidades. Ele age de maneira maravilhosa, alimentando-nos de forma completa, espírito, alma e corpo. O fato é que Deus nos criou para sermos prósperos, e isso não quer dizer que teremos muito dinheiro, mas que não teremos falta de nada. Isso sim é prosperidade. Você consegue imaginar que o homem que realizou tantos feitos e milagres, o próprio Deus em forma humana, prometeu caminhar comigo e com você até o fim dos tempos? Não sei em relação a você, mas isso me empolga muito. O amor que ele apresentou pela multidão foi tamanho que demonstrou preocupação em alimentá-la de todas as formas. Algo que me chama a atenção é que as pessoas o seguiam por quilômetros a fim de ouvir suas palavras. Tão poderosa era a mensagem de salvação pregada por Jesus. Quando aceitei Jesus como meu Salvador, logo minha família também o fez. E progressivamente, tudo passou a mudar em nossa vida. Desde então, posso parafrasear Salmos 126, versículo 3, que diz: Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Em Jesus, você encontrará solução para todas as áreas da sua vida. Tudo o que ele precisa é que você deposite total confiança nele. O que tem faltado a você hoje? Permita que o Senhor haja em sua vida e seja suprido no corpo, na alma e no espírito. Ele o surpreenderá. A leitura bíblica é a leitura de Gênesis, capítulo 1. A criação do universo e da raça humana. No começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberto por um mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então Deus disse: Que haja luz. E a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão. Deus pôs na luz o nome de dia e na escuridão pôs o nome de noite. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o primeiro dia. Então Deus disse: Que haja no meio da água uma divisão para separá-la em 2 partes. E assim aconteceu. Deus fez uma divisão que separou a água em 2 partes. Uma parte que ficou do lado de baixo da divisão e a outra parte que ficou do lado de cima. Nessa divisão, Deus pôs o nome de céu. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o segundo dia. Aí Deus disse: Que a água que está debaixo do céu se ajunte num só lugar, a fim de que apareça a terra seca. E assim aconteceu. Deus pôs na parte seca o nome de terra, e nas águas que se haviam ajuntado, ele pôs o nome de mares.
E Deus viu que o que havia feito era bom. Em seguida ele disse: que a terra produza todo tipo de vegetais, isto é, plantas que deem sementes e árvores que deem frutas. E assim aconteceu. A terra produziu todo tipo de vegetais, plantas que dão sementes e árvores que dão frutas. E Deus viu o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o terceiro dia. Então Deus disse: que haja luzes no céu para separarem o dia da noite e para marcarem os dias, os anos e as estações. Essas luzes brilharão no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez as duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Deus pôs essas luzes no céu para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite e para separarem a luz da escuridão. E Deus viu que o que era feito era bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o quarto dia. Depois Deus disse: que as águas fiquem cheias de todo tipo de seres vivos, e que na terra haja aves que voem no ar. Assim Deus criou os grandes monstros do mar e todas as espécies de seres vivos que em grande quantidade se movem nas águas. E criou também todas as espécies de aves. E Deus viu que o que havia feito era bom. Ele abençoou os seres vivos do mar e disse: aumentem muito em número e encham as águas dos mares, e que as aves se multipliquem na terra. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o quinto dia. Então Deus disse: que a terra produza todo tipo de animais, domésticos, selvagens e os que se arrastam pelo chão, cada um de acordo com a sua espécie. E assim aconteceu. Deus fez os animais, cada um de acordo com a sua espécie, os animais domésticos, os selvagens e os que se arrastam pelo chão. E Deus viu que o que havia feito era bom. Aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecido com Deus. Ele os criou homem e mulher, e os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos. Espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutas. Mas, para todos os animais selvagens, para as aves e para os animais que se arrastam pelo chão, dou capim e verduras como alimento. E assim aconteceu. E Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o sexto dia. Palavra da salvação. Glória ao Pai, Senhor.